Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa Sons do Coração. Hoje a gente vai falar de música e de inovação com um convidado muito especial, o Luiz Nicolau, que está aqui com a gente, também conhecido como Luigi Mandini, agora no programa Sons do Coração de hoje. Isso aí. Luiz, bem-vindo! Eu é que te agradeço, Viviane, esse convite da gente estar aqui, né, falando aí para todo esse universo de pessoas que também te acompanham, né, e desde já agradecer também a esse nome lindo que você colocou no programa. Sons do Coração é uma coisa que bate muito forte dentro da gente, né, fala de vida e a música e todas essas emoções que circulam nesse nosso universo, né? Que bom, fico bem feliz que você gostou do nome. Eu estou feliz de estar aqui, nossa, são tantas coisas que depois a gente foi descobrindo que tem também históricos, né? Nossa, da nossa vida. Muita conexão. Isso aí. E a gente vai começar por onde, Luiz? Você pela é que decide. Música? Você é que Vamos comanda. começar pela música? Vamos lá. O que você acha? Perfeito. O Luigi Mandini. Perfeito, vamos lá. Então, como é que ele nasceu? Olha só, eu sou filho de uma professora, dona Carmen, né? Carmen linda. Que foi tua prof também. Por um acaso foi a mulher que me alfabetizou. Um beijo Carmen linda, querida. E do Agenor, que é um músico, ele sempre foi músico de bandas de baile, né? Tanto em Santa Catarina quanto aqui em Caxias do Sul também. Você é nascido aqui? Eu nasci, na verdade, em Santa Catarina, na cidade de Xanxerê, mas vim para cá com 1 ano de idade. Mas passei praticamente a minha vida toda em Caxias do Sul, né? Estudei então no Colégio São José desde o começo, enfim, e acabei fazendo realmente toda essa trajetória, principalmente na música, a partir de Caxias do Sul, né? Depois fiquei um tempo em São Paulo, depois fui para fora do Brasil também. Mas enfim, a música então sempre fez parte da minha vida, em função do ambiente familiar, que também tinham músicos, né? Depois eu fui para o seminário. O quê? Eu ia não, ser essa padre. eu não sabia. Eu ia ser padre. Ia ser padre? Sim. Estava convicto disso. Sim. Eu estava na congregação dos cônegos lateranenses do seminário, ficava, agora não existe mais, em Santa Lúcia do Piauí, né? Quantos anos você estudou lá? Fiquei 2 anos praticamente. No finalzinho do segundo ano eu saí daí. E aí? Mas foi uma experiência muito interessante, porque eu realmente fui por vontade própria. Eu tinha essa questão toda relacionada. Eu sentia que eu tinha alguma coisa diferente para fazer. Eu entendia que talvez aquele seria o caminho, né? Quando eu saí, eu lembro, inclusive, que o Frei Jaime veio falar comigo e disse: não, você saiu, mas você está na congregação errada. Venha para os Freis Capuchinhos que aqui vai dar certo. Eles queriam te levar para outra. Mas ele é sempre muito carinhoso também, sempre foi amigo da nossa família, enfim. Mas eu já estava com outros objetivos. Daí eu já estava numa fase mais adolescente, e acabei não retornando para essa questão de seguir assim por esse caminho, né? E foi no seminário, na verdade, que eu comecei realmente a exercitar aquela questão de cantar. Então, na missa, aos domingos, mesmo no seminário havia algumas missas que a gente planejava de uma forma diferente, né? Cantar é rezado às vezes, Luiz? Com certeza. É uma linguagem que vai diretamente ao Criador de tudo e de todos nós. Então não há como, é uma conexão direta, né? Certamente é a mais pura verdade. Com certeza. Porque às vezes a gente vai em umas missas assim, um pouco arrastadas, né? Vocês tentavam dar uma animada no pessoal? Eu lembro que a gente tinha essa autonomia, né, de poder criar, de criar essas situações dentro justamente para tornar mais empolgante tudo isso, né? A fé, ela existe e a música é o caminho para você criar essa conexão mais facilmente, né? Com certeza. E aí... Saiu do seminário, fui trabalhar fui ser office boy no escritório de contabilidade e novamente daí eu vi que era muito monótono. Daí fui estudar na área de TI, de informática, achei um pouco mais interessante porque já se envolvia com um pouco mais de tecnologia, de inovação, de conhecimentos amplos. Daí já comecei a utilizar um pouco mais essa questão de ser autodidata para entender isso tudo e onde poderia essas tecnologias chegarem, né?
E nisso também houve uma convergência com relação à música, né? Alguns anos depois ali, houve essa conversão das gravações analógicas para o digital, e como eu tinha o conhecimento na área de informática e o conhecimento na música, nós fomos daí um dos primeiros a utilizar essa gravação, digamos assim, digital, no formato digital, há muitos anos atrás, aqui na região, e que daí possibilitou também galgar um pouco mais de atividade dentro da área da música. Tornou mais fácil, desmistificou, descentralizou a possibilidade do artista ter que depender de uma gravadora, de um estúdio. Você abriu uma gravadora? Eu tinha um home studio onde eu conseguia fazer as minhas gravações, basicamente isso. E daí foi pro Grupo Espirituale, que era um grupo muito famoso em Caxias. Isso, a partir desse home studio, que era num porãozinho assim que a gente tinha, a gente começou a gravar ali várias coisas, dentre elas, né, foi uma vinheta que a gente fez na época, para o Marco até que está acompanhando, na época era locutor da Rádio Viva. E ele chegou lá para mim e disse, preciso de uma vinheta de final de ano para a Rádio Viva. Então a gente fez uma versão da música Então é Natal, né? Que era Na Viva é Natal. Até hoje eles usam isso. Ficou ótima. E a partir dessa música, já era véspera de Natal, coisa e tal, eu disse, pô, de repente, né, nunca ninguém fez uma música de Natal em italiano, coisa e tal. Daí gravamos uma versão do Mário Michelon em italiano, em cima desse mesmo arranjo, e eu achei por bem convidar outros colegas cantores, né? Daí convidei o Miguel, o Rodrigo, a Giovana, e a partir daí nasceu o Grupo Espirituale. Quanto tempo ficou o grupo? Vocês faziam um sucesso, né? 5 anos, nós fizemos muitos eventos, né? Tanto no sul do Brasil, quanto no centro do país. Tem um período que a gente fez muitos shows no Rio de Janeiro, no Copacabana Palace, fizemos o final da Miss Brasil no ano 2000, como atração musical naquele momento, uma escolha de Rainha da Festa da Uva também, e tantos outros eventos que a gente fez. Eram músicas em italiano? Músicas em italiano, nós cantávamos músicas de todos os tempos, né? Desde as músicas folclóricas até os clássicos, e música pop também italiana. Qual era a música que não podia faltar? Nenhum show? Volare era muito pedida, né? A Conte Partirò, que o Rodrigo e a Giovana cantavam também, as músicas do Eros que eu cantava, então foi muito bacana, e foi na verdade o meu período de maturação artística, né? Chegando nesse ponto, então, aquele menino que estava lá numa família de músicos, que ia ser padre, que cantava na igreja, de repente, nessa situação, ele acaba encontrando um monte de gente de diferentes áreas dentro da música, né, da cidade de Caxias do Sul, e ali nessa troca de experiências, né, foi quando eu acho que eu realmente me descobri como sendo um cantor, né, e depois também como compositor, enfim. E eu devo muito a esses meus colegas, assim, daquilo que eu acabei fazendo na música, porque eles foram fundamentais. Cada um de um jeito me fez aprender, evoluir daquele dom natural, mas como todos a gente tem que trabalhar, lapidar, e com eles foi uma evolução bem mais rápida do que se eu não tivesse tido a companhia deles, né? E daí, nessa época, Luiz, você já era o Luigi Mandini? Já. E daí foi para a carreira solo? Exatamente, eu já tinha esse nome artístico, porque era uma homenagem os nossos antepassados que vieram da Itália. O pai da minha mãe é o Luiz Mangini, e foi uma forma de fazer uma homenagem a essa descendência italiana, cantando música italiana, né? E o meu avô por parte de pai também é Luiz, então foi uma forma de deixar um equilíbrio ali para os dois lados da família, né? E como Luigi Mandini, daí você... Exatamente. Teve um sucesso assim que foi muito maior do que o Espirituale. Foi porque daí o que ocorre, dentro do Espirituale eu já cantava as músicas italo-dance, que eram músicas mais dançantes, mais modernas, né, dentro do contexto italiano. E o Luigi Mangini mais popular nasceu fazendo o quê? Esse mesmo tipo de música que eu cantava dentro do Espirituale, só que em português, ou seja, numa possibilidade muito mais ampla de um mercado muito maior, mais popular, mais próximo de todas as classes sociais, né? E de todas as etnias e de todas as pessoas de forma geral.
Principalmente quando você canta músicas românticas com esse contexto, você fala do amor, então você tem uma abrangência de público muito maior. Então, virou pop. Virou pop. E daí, Luiz, você chegou já a fazer show, assim, só pra gente ter uma dimensão da coisa, tá? Pra quem nunca ouviu falar de você. Ok. Quantos shows, assim, pra uma multidão? Eu me lembro que você tinha um ônibus aqui, muito chique até em Caxias, né? Fez história aquele ônibus. Mas, enfim, mesmo se tratando como referência regional, né? Nós podemos lembrar que em 2010, na Festa da Uva, tinha um público de 30 mil pessoas, é um vídeo que tem no YouTube, né? Foi inclusive um dos meus últimos shows, porque eu também havia feito um planejamento de trabalhar na música dentro dessa área do entretenimento por um período, né? E eu encerrei aquele ciclo e fui para outras áreas. Mas em resumo, se somar todos, né, são milhões de pessoas que já assistiram os shows, né? E uma coisa que é bem curiosa é que todo esse processo, né, ele aconteceu de forma muito orgânica, muito simples, com gravações que foram feitas lá no home studio, né, com o computador, com uma coisinha muito simples, se contar como de fato aconteceu, né, pendurando o colchão, o cobertor aqui, ou botando um carpete, ninguém nunca acreditaria. Mas isso foi um disco de ouro, um disco de platina, né, foram mais de 200 músicas, em programas de televisão, em rede nacional, Raul Gil, Domingo Legal, Viva a Noite e tantos outros, enfim. Foi uma fase bem interessante, que abriu a minha mente para várias coisas, me deu uma visão ampla do que é o Brasil, né, um país continental, onde pequenas cidades diferentes, às vezes próximas das outras, parecem ter costumes diferentes, mas de forma geral todos têm as mesmas necessidades, ou seja, mesmo o cara do Nordeste, o cara do Mato Grosso, né, como essência o ser humano, ele pode ter um sotaque diferente, ele pode ter costumes diferentes, mas como essência a gente acaba tendo as mesmas necessidades. Qual foi o lugar mais distante que você já cantou? Cantei no Brasil? No Pará, no Mato Grosso, foi o que mais me marcou, porque era muito distante, né? Eram mais de 400 quilômetros para chegar numa das cidades, que era só fazenda, só soja, só milho, mas enfim, foi uma turnê que me marcou muito, porque as cidades não são próximas. Quando você viaja aqui 300 quilômetros numa BR, você está vendo tudo direitinho, mas lá eram lugares assim, cidades bem distantes umas das outras, e para mim foi a que mais marcou, porque parecia que a gente nunca ia chegar. Mas foi muito produtivo também. Circular sobre todos esses ambientes em lugares diferentes, né, te dá essa noção do que é o Brasil, né? Do agronegócio, das necessidades individuais, das necessidades coletivas, né? E esse network construído nesse período, ele vale muito, sabe? Mais do que o meu trabalho em si. Luiz, e como é que é cantar para uma multidão assim? De gente te olhando, te esperando, fazer um show de 1 hora, 2 num lugar assim inóspito, no meio do nada, saber que as pessoas te ouvem, curtem o teu trabalho, como é que é isso? São várias sensações, né? Porque afinal, cada show ele é único, ele é exclusivo, ele é uma experiência que não vai acontecer de novo, porque, costumo dizer, o show ele tem o dia e a hora, então ele não é como um compromisso que você pode dizer, vamos transferir para amanhã, não, ou seja, ele tem, e nesse sentido a música me ajudou muito na questão da disciplina, que era uma coisa que na época eu tinha que melhorar, né? A gente aprende que compromisso é aquele lá, tem que ser cumprido, você não pode deixar para o dia seguinte, mas enfim, voltando à questão, cada show ele é bastante específico, ele é sempre uma surpresa. Você pode ter um script, uma lista de músicas, um playlist para seguir, algo que você já prepara, mas as sensações, a forma como tudo vai acontecendo, ela é diferente, né? Dá frio na barriga antes? Dá, cara, dá. Eu, no primeiro show que eu fui fazer, eu já tinha começado, estava tocando a introdução da música, eu já tinha que estar no palco e eu gelei e simplesmente não conseguia, praticamente tive que ser empurrado para o palco. Eu disse, já começou, vai! Vai que tá contigo. Mas depois a gente vai se ambientando com isso tudo, né?
e lidando melhor com essa situação, né? Você tem que lembrar que o cara que cantava antes lá no altar da igreja, de repente estava na frente de uma multidão. Então essa transição, né, não foi uma coisa... Eu tinha uma certa dificuldade no começo, né? Mas que depois se transformou em habilidade. Quando você vai desmistificando as coisas, vai entendendo melhor e entende que aquela questão de estar ali cantando é uma troca de energia, que é muito positivo, que você está levando uma mensagem para as pessoas também estão se emocionando com aquilo que você está dizendo, você está entrando um pouco na vida delas, né? Hoje eu tenho uma noção bem mais ampla do que eu signifiquei para muitas pessoas, porque são dezenas, centenas, milhares de depoimentos de pessoas que a gente fez a trilha sonora da vida delas, né? Então isso é muito gratificante. O que significa música para ti? A música para mim, eu posso dizer que é o início, meio e fim de tudo. Disso eu tenho certeza. E quando eu falo disso, parece até um pouco metafórico, e assim o é, mas em termos pessoais, se eu não tivesse tido as oportunidades que eu tive com a música, eu não teria a chance de estar aqui, por exemplo, falando contigo. É uma das coisas, né? Eu não teria ampliado o meu conhecimento, não teria a condição de poder estruturar a minha vida da forma como eu estruturo hoje, de fazer outras coisas que antes eu não a música para mim ela me deu tudo. Quando a gente está num ambiente onde você já tem uma certa estrutura em todos os sentidos, né, fica um pouco mais fácil. Mas quando você sai de uma situação onde você tem um pensamento grande pela frente, mas você precisa acelerar esse processo, né? A música pode ser um caminho. Tanto de autoconhecimento, porque ela te leva a diversas sensações e emoções, aí você racionaliza o que é certo e errado, quanto da possibilidade de que se você acertar, no lado financeiro também vai ser um pouco mais rápido, porque ela gera esse movimento também, né? Se você sensibiliza as pessoas, você vai gerar todo o movimento. É o cara que o taxista, o Uber, que vai levar as pessoas no show, o salão de beleza que vai levar, arrumar as meninas para o show, a banda, o cara que vende as bebidas, enfim. Então ela gera todo um rendimento, é muito legal. E o artista por si tem a parte dele nisso. Então no lado financeiro também eu não posso negar que a música ela acelerou um pouco mais o processo, e quando você está bem nesse sentido, né, é mais fácil todas as tomadas de decisões, né? Luiz, e daí você ficou nesse mundo da música assim, o tempo todo, né? Exclusivamente, até mais ou menos que época da sua vida aí? Até 2010, e foi um processo assim de se desligando aos poucos até 2012, por aí. 2013 eu já estava totalmente desconectado desse Já mundo. Estava planejado isso? Isso, exatamente. Todas as coisas que eu fiz, a maior parte delas, eu sempre criei um cronograma. Olha, eu vou daqui até aqui, ponto A ao ponto B. Quando acabava aquele ciclo, eu já começava uma nova fase, um novo ponto A e um novo ponto B. Da onde que você tirou isso, do ponto A do ponto B? Mas se eu te falar que é como... Era uma coisa nata dentro de mim, assim, e eu não tinha muito conhecimento, mas havia um pré-cronograma que na minha mente eu planejava, assim como eu planejo tudo, entendeu? Eu crio metas e eu... Pode parecer um pouco de arrogância talvez da minha parte, mas se eu disser eu vou sair do ponto A e vou pro ponto B, eu vou chegar no ponto B. Não interessa o que vai acontecer. Pode chover canivete, eu vou chegar no ponto B. Então, e quando eu chego, daí, claro, eu traço uma nova meta. Normalmente elas são mais audaciosas. E assim vai. E assim vai indo. E a tua meta do ponto A lá em 2012, qual que era? Era eu gerar até aquele momento, né? Era eu conseguir gerar uma condição financeira básica, né? Quando eu comecei, eu não tinha casa, eu não tinha carro, eu não tinha nada. E a música me deu uma condição básica de sobrevivência e de me estabelecer. Então, a meta era essa. E isso eu consegui. Então, aquele ciclo já tinha se findado. Era o momento de começar outras coisas.
E o que você começou a criar? Eu acho que daí a gente parte para o lado da inovação agora. A inovação sempre esteve presente na minha vida, como a gente for falar, mesmo dentro da música, né? A gente fez muita inovação nesse sentido, em aspectos tecnológicos, no formato de gravar e como apresentar a estrutura instrumental da música, enfim. Mas vamos deixar esse capítulo, já se encerrou, né? Então essa questão da inovação, ela sempre esteve presente nas coisas que eu sempre fiz, né? E aí eu tenho na família 2 irmãs que são cadeirantes, né? E eu sempre olhava para aqueles aspectos das cadeiras de rodas, de todas essas coisas. E uma coisa que era muito ruim para mim, pelo menos quando eu era mais jovem, né? Eu achava aquelas cadeiras delas muito pesadas, muito ruins de transportar. Elas são mais novas que você? São um pouco mais novas. E eu era muito magrinho. Era muito pesado carregar aquilo, e eram 2 cadeiras de rodas, então eu disse, meu Deus, mas não pode ser que seja assim. E eu vi passar 10, 20, 30 anos, e aquelas cadeiras, mesmo quando elas trocavam, continuavam com características muito complexas na questão do transporte, Não evoluíram. Não evoluíram tecnologicamente, né? E um dia, encontrando o Renato, que era do Senai Setemo de Bento Gonçalves, que é uma entidade que inclusive faz a certificação das cadeiras de rodas, né? Em um evento, eu cheguei para ele e disse, ele disse, a gente certifica as cadeiras, coisas e tal. Daí eu comecei a conversar com ele, falei de alguns projetos, de algumas coisas que tinha, né? E ele me incentivou a participar de alguns eventos do Senai, e começou meio que colocar na minha cabeça que eu deveria fazer algo nesse sentido mesmo, né? Que não era só para mim ficar no campo da idealização e de que algo poderia ser feito nesse sentido, né? E a partir daí, então, eu participei de alguns concursos e algumas coisas, e eu lembro que de 2013 a 2005, todos relacionados à inovação, da área de inovação, a gente ganhou. Ou seja, ou a gente ficava em primeiro, ou ficava em segundo, ou ficava em terceiro, né? Aí eu disse, puxa vida, né? Deve ter algum fundamento, né? Se a gente está ganhando concursos de renome nacional da área de inovação, né? Com o quê? Com projetos? Com projetos, protótipos, ideias na área de inovação. Então, existia, por exemplo, o Grand Prix Senai de Inovação, o primeiro que aconteceu no Rio Grande do Sul, na Fiergs. O Renato me levou para lá. Eu até disse para ele, Renato, eu não tenho conhecimento na área de engenharia, né? Não sou formado em engenharia, não é minha área, coisa e tal. Ele disse, não, você vai lá que lá vai ter uma equipe que vai estar ao teu redor, e o que a gente quer é alguém fora que tem uma visão diferente do pessoal da área técnica, né? Eu disse, tá bom, vou, mas fui assim todo inseguro, todo dizendo assim, meu Deus do céu, onde eu estou me metendo, né? Mas naquele concurso, por exemplo, a gente ganhou de melhor ideia, melhor equipe, melhor tudo. Ou seja, todos os prêmios que tinha. O que vocês inventaram? A gente inventou várias coisas, mas eram soluções na área de mobilidade, tá? E que tinham algumas, uma era relacionada a pessoas com deficiência e outras eram de forma geral. E uma delas era que o quê? Que as ruas o ônibus, por exemplo, ele deveria ser suspenso lá em cima e andar sobre carros, né? Sobre os carros, e os carros passando embaixo, que os ônibus não deveriam dividir as vias normais, né? Pasmem, porque 2, 3 anos depois, a China começou a construir exatamente aquilo que a gente prototipou e chegou a imprimir, fazer desenhos na impressora 3D, Então, ou seja, nós não estávamos tão loucos assim. E como é que foi ver essa ideia na China, assim? Não sei, talvez possa ter... Às vezes são ideias... Existe um consenso, às vezes, né? Isso se contamina, às vezes mesmo sem se falar o mesmo idioma ou sem... Você acredita nisso, Luiz? Eu acredito, claro. Que às vezes Mas é comprovado cientificamente, inclusive, que se você ensinar mesmo um macaco a fazer uma função... O 100º macaco. Ele vai chegar num ponto que todos eles estão dentro da mesma... que estão na sua proximidade, vão acabar replicando aquele conhecimento. Então, eu acho que, de alguma forma, isso acaba acontecendo também com nós. Mas, em resumo, essa foi uma das ideias, e o outro foi o que a gente apelidou de Pipi Rodas, que era um banheiro móvel adaptado, com um sistema de rampa, com um guincho embutido, coisa e tal, porque a maior dificuldade em eventos para as pessoas com deficiência
é você chegar e conseguir utilizar um banheiro. Aqueles banheiros químicos, né, mesmo com a plaquinha lá de pessoa para deficiência, não dão mínima condição para você que está numa cadeira de rodas e não utilizar aquele banheiro. A verdade é essa. Então a gente fez um projetinho bem bacana nesse sentido e ganhamos como primeiro lugar essa ideia, né? Basicamente, esse foi um dos concursos que a gente ganhou, né? Luiz, você chegou a... Eu vou acelerar aí a história um pouco. Que você chegou a criar uma cadeira de rodas motorizada, completamente diferente aí, patenteada. Do que existia no mundo. Hoje são mais de 10 modelos que a gente tem, né? Mas o principal foi o modelo que é a cadeira de rodas Divinitar. É um modelo mais resistente, mais leve, mais durável. E foi inclusive... Apareceu na Rede Globo, né, com o ator Antônio Fagundes. A gente fez um projeto em parceria com a Rede Globo também para divulgar. E o bom da música é isso, ele te dá esse network todo, né, que você chega mesmo com um projeto que não tem nada a ver com música e você consegue manter essa relação e utilizar toda essa rede de contatos para poder divulgar. E a partir daí nós nos tornamos assim, hoje nós temos a empresa, que é uma empresa brasileira, que é a Green Innovation, que ela é uma das maiores referências em tecnologia assistiva no que existe relacionado à mobilidade pessoal, né? Então as melhores cadeiras de rodas, as mais modernas, as mais bonitas inclusive, são projetadas pela nossa empresa. Você tem vídeos, né, Luiz, que trabalha, que mostra assim que essa cadeira entra dentro de um Fusca. Isso. Que ela pode rebocar um Fusca até. Ela faz até isso, é até um pouco curioso, mas a gente acabou criando formas, né, nessa era digital, de criar vídeos, né, para demonstrar realmente todo o potencial que o produto tem, né. E isso acaba sendo diferente também, né? Porque aproxima um pouco mais e acelera aquele processo de dizer, não, esse produto, ó, ele é diferente, porque ele tem isso. Já se você faz um videozinho que chama a atenção, você vai direto ao ponto, a pessoa acha aquilo, né, diferente, e daí ela vai para a ficha técnica e começa a entender, estudar o que é aquele produto, por que ele tem aquela força toda, por que ele é tão diferente, por que ele é melhor, por que ele pode melhorar a qualidade de vida, e ela consegue absorver e ela pode daí tomar uma decisão assertiva nesse sentido. Tuas irmãs usam essas cadeiras? Hoje, a Daiane e a Vanessa, elas têm uma van. Qual é o conceito da Divinitar? A Divinitar, ela é uma cadeira que você consegue dobrar e colocar no porta-mala de um Fusca, né? Então, elas têm uma doença degenerativa, que essa questão de sair da cadeira para entrar no carro já é mais complexo. Então, elas estão num estágio um pouquinho mais avançado agora nesses últimos anos. Então, para elas é muito mais interessante, foi necessário, que elas tenham uma van adaptada com 2 rampas para que elas possam entrar e ficar dentro da cadeira, dentro da van. Mas aí é a questão. Quem tem condição de pessoas com deficiência de ter uma van e com essa acessibilidade instalada? Nós estamos falando de um custo, tá? Que passa certamente de 200, 300 mil reais. Ou seja, quais são as pessoas com deficiência que têm a possibilidade de fazer isso? São poucas. E a Divinitar, ela vem justamente na contramão disso, de possibilitar o quê? Aquele cidadão que precisa andar de Uber, que precisa andar de carona ou que quer ir com os amigos para algum lugar, que mesmo tendo essa dificuldade de sair da cadeira, mas que ele possa pegar a cadeira dele e colocar em qualquer carro e poder ir. Porque se ele depender com outros modelos de outras cadeiras, é só se ele tiver um carro adaptado. E isso impede a socialização. Então a gente vem nesse contraponto fazendo o produto cadeira de roda que a gente faz, ele não é só a cadeira em si. É o que esta cadeira proporciona na forma que ela proporciona. É claro, atende a todas as questões relacionadas a isso, em casos mais graves, mais acelerados, dependendo do tipo da enfermidade, do que a pessoa tem, ela pode até não atender, porque tem casos diferentes, né? Mas em mais de 90% dos usuários ela atende muito bem e é uma grande solução. Que legal. Luiz, como é que você trabalha nisso tudo, né? Nessa vida agitada, aí, músico, inovação. Você não contou aqui, mas eu te ouvi numa palestra que você percorreu o mundo para conseguir chegar nessa tecnologia. Exato. Eu quero saber como é que você trabalha a tua espiritualidade. Isso é uma pergunta que eu faço para todo mundo que chega até aqui. Perfeito. Seria impossível sem
primeiro, a gente conseguir organizar o nosso eu interno, né? Uhum. Sem isso a gente não consegue fazer nada. Eu, como autodidata, que já comentei, eu procuro me autoanalisar sempre, né? E isso como a gente faz? Em processos de meditação. Eu sou aquela pessoa que, por mais cansado que eu esteja, ou por mais, no momento de maior vigor que eu esteja, eu paro constantemente, pelo menos 3 vezes por dia, para mim parar, respirar, diminuir o batimento cardíaco, me sintonizar, fechar os olhos, mentalizar o que eu sou, onde eu quero chegar, quais são os meus objetivos, faço uma projeção mental das coisas que eu tenho para fazer, assim eu consigo ser mais, não perco foco, né? Que se você planejou já na sua mente, você vai certamente só pegar aquele filme e sair executando. Se você não determina isso antes, é um pouco mais difícil. E eu cuido o quê? O foco é sempre, primeiro, eu tenho que estar fazendo algo que eu gosto, e o que eu faço hoje eu gosto muito, eu amo, né? E aí tem que estar fazendo bem também para o próximo, para aquela pessoa que a gente está planejando, aquele produto ou aquela ação, tem que ser algo que vai completar também. Ele tem que ser um objeto de desejo, seja o serviço ou o produto que você está fazendo, e que melhore a qualidade de vida da pessoa, que deixe ela feliz, ou que gere uma emoção, seja na música, seja na cadeira de rodas, seja no que a gente vai fazer, né? E é dessa forma que eu consigo me satisfazer espiritualmente, emocionalmente e tocar todos esses projetos. É isso. Você acha, Luiz, que existe uma conexão com algo maior, seja Deus, seja o que você quiser chamar, e isso é uma fonte de energia que pode dar ideias, que pode fazer as coisas acontecerem? Tem muita gente desesperada hoje em dia no mundo, né? Com certeza. Acho que a pandemia até acelerou o processo. Acelerou o processo e fez ou as pessoas evoluírem ou desgringolarem de vez, né? Desculpa, mas é bem nisso. Veio justamente para dar uma acelerada nisso tudo. Então, certamente existe uma conexão, existe algo a mais. De que sentido teria, né, nós estarmos aqui se não houvesse uma continuidade eterna nisso tudo, né? Então, com certeza, eu acredito em algo superior, sou uma pessoa de muita fé, e o que eu entendo é que, de alguma forma, tudo aquilo que a gente faz, em algum momento da vida, né, nós vamos colher. Então eu não trabalho com foco no dinheiro, sendo bem sincero, e não vai deixar de entrar o dinheiro. Ele vai entrar automaticamente. Não é uma questão. É claro que você não pode fazer isso irresponsavelmente, né? Eu digo o dinheiro está sempre entrando, então você tem que ter uma gestão disso, né? Mas o foco principal é sempre em criar a solução, em olhar para algo e com isso é que eu entendo que eu me conecto com algo superior, porque eu tento oferecer algo a mais do que simplesmente estar trabalhando e cumprir uma agenda de trabalho. Eu acho muito vazio. Eu não seria feliz se eu simplesmente estivesse trabalhando e ganhando um salário. Eu acho que eu não estaria nem cumprindo realmente a dádiva que é estar vivo. Então, assim eu me encontro, assim eu me conecto com Deus. Que legal, que legal. Luiz, e a tua família hoje em dia? Vamos falar um pouquinho dela? Como é que está o Luiz hoje em dia? Eu, graças a Deus, estou muito bem, sou casado com a Solange, tenho o Vicente, tem a Valentina, que tem 7 anos, e a gente é muito feliz nesse sentido, ou seja, essa questão familiar, ela é muito importante, né? Você estar bem no seu ambiente familiar, estar num convívio onde todos te compreendem, sabe, né, o porquê que você está fazendo isso, você tem um apoio, ou alguém às vezes até que te orienta melhor, te dá um conselho, né? E poder passar essa mensagem também para os nossos filhos, né, de tudo que a gente está fazendo, isso é muito importante. Eu sou muito grato a Deus, porque eu encontro a paz e a tranquilidade e um ninho seguro onde eu sei que eu cuido deles muito bem e eles cuidam de mim.
Que legal. Quero saber a tua dica de livro aqui. Vamos mostrar para o pessoal. Olha só, a gente está falando aqui de muitas coisas que podem até ser tratadas como sucesso, né? E na verdade, eu fui ler a mensagem de trazer o livro, né? E o primeiro livro que estava na minha frente, né? Era esse. Adoro isso. Sincronicidades. Isso, eu disse, é você mesmo. Então, é o livro O Sucesso Não Ocorre Por Acaso, que é do Lair Ribeiro, que inclusive mandou com uma dedicatória. Olha aí. E foi um livro, na verdade, que eu li ele há muitos anos atrás e eu confesso que eu não tinha entendido nada. É legal às vezes a gente assumir que muitos anos depois, quando eu fiz a primeira leitura, é que eu fui identificar o que de fato ele estava falando, né? Que é o quê? Existe sim uma ciência, existe sim uma receita para o sucesso, ela não ocorre ao acaso. Então, e ele pode ser replicado. Por isso que muitas pessoas, quando a gente acompanha assim, mas fulano, tudo que ele faz dá certo. Ou porque o fulano é mais rico, aí sempre dá certo, a empresa sempre dá certo, e o outro não dá nada, não sei o quê. Mas aí é que tá, um entendeu uma receita do bolo, o outro ainda não tem a receita, um sabe a regra do jogo e o outro está jogando um jogo sem regra, ou seja, então é mais ou menos isso. Então por muitos anos eu joguei um jogo onde eu não conhecia direito as regras, hoje eu entendo um pouquinho melhor delas, né? E eu acho que esse livro me ajudou muito, após repetidas leituras, a entender melhor que existe um comportamento que é muito parecido de pessoas que alcançam o sucesso, né? E sucesso não é só dinheiro, não estamos falando disso, e que ele pode ser replicado. Ou seja, quando você consegue identificar isso, você tem mais chances de dar certo. Então eu acho ele muito importante porque, de alguma forma, esse livro me ajudou a criar essa estrutura, né? Esse comportamento de conseguir chegar do ponto A ao ponto B. Ponto A ao ponto B. Colocou meta, é meta dada, é meta cumprida. E isso que eu estou falando é bíblico, né? Tá? Não sei exatamente nessas palavras, né? Que faz tempo que eu sei do seminário, mas ao que mais tem, mais lhe será dado, ao que não tem, lhe será retirado. Ou seja, se você... Isso na verdade é uma demonstração, Jesus está dizendo para nós o quê? Você tem que ter fé, você tem que acreditar, você tem que... Né? Agora, se você só reclamar, como é que você vai pedir para o universo, para Deus te ajudar, se você está só reclamando? Se você gera escassez, o sentimento de escassez, como é que você quer se conectar com a frequência, com o negócio da prosperidade, da felicidade, do bem-estar? Eu acho... Quem sou eu para dizer isso? Mas eu acho que Deus não gosta de lamento, né? Deus gosta de alegria, de felicidade e de fé. Você tem que então visualizar, aceitar que aquilo é possível para você. Se você disser, não sei, não acho que eu vou conseguir, não tenho certeza, é muito mais difícil alcançar a meta, né? Você está falando disso, eu me lembrei de uma música que fala assim... Cidade Negra, faça por onde que eu te ajudarei. Eu acho que é uma frase que tem na Bíblia também, que diz, Deus, o universo está aqui, está disponível, você tem que fazer a sua parte também, tem que ir atrás. E às vezes a gente diz, mas vai ser difícil porque tem esse percalço, mais esse. Deus não quer saber dos percalços, só põe assim, é o ponto final. O caminho vai acontecer, não tem como dar errado se você simplesmente determinar que aquilo é possível. As dificuldades são sempre muitas, qualquer pessoa tem dificuldade, né? E quanto mais arrojado for o objetivo, mais arrojado for o projeto, maior será o nível de dificuldades. Mas essas dificuldades, elas são apenas oportunidades da gente se melhorar, né? Oportunidades da gente aprender algo a mais, ou até dar um passo atrás e rever aquilo que a gente está fazendo, né? Então, a gente às vezes complica demais a vida, né? E é mais fácil, e para algumas pessoas, eu noto também que às vezes o ser humano, ele se vicia em reclamar, se vicia no problema.
E isso daí gera um círculo vicioso negativo. E já as outras pessoas que elas se viciam em novas oportunidades que são geradas às vezes até por problemas, elas fazem cada vez mais. Então, quando você... Voltando, né? Foi isso que, na verdade, esse livro aqui me ensinou. É por isso que eu trouxe ele. Que legal, Luiz. Que bom bater esse papo contigo. Antes da gente finalizar, qual é o som que habita o teu coração aqui agora, hoje? O amor, o bem-estar, a paz e a tranquilidade, né? Esse é aquilo que eu sinto no meu coração, né? Mesmo sabendo que para chegar até aqui, né, com essa consciência das minhas responsabilidades, eu cometi dezenas de erros, né? E esses erros é que me deram a oportunidade de também aprender e de me melhorar. Então a vida, se você está com dificuldade, ou se você cometeu algum equívoco, algum erro, ou tem um grande problema na mão, converta isso. Isso é fácil de conversar. A diferença da solução e do problema é só uma fase, é só uma decisão, né, que parte do interior. E é isso. Eu sinto hoje uma força muito grande dentro de mim, de que tudo é possível, né? Claro, se tudo é fácil, não vai ser fácil, mas que bom que a gente está aqui podendo falar isso e fazer, e mostrar em termos práticos de que realmente é possível. Que bom! Amar em primeiro lugar a si próprio e o próximo como a si mesmo, basicamente isso. Gente, falou tudo. Que bom, obrigada por falar contigo. Eu é que te por agradeço. Trocar tantas ideias bacanas aí, saber um pouco mais da tua vida, do teu exemplo, né, Luiz? Como músico, como um cara inovador, como um cara que tem fé e esperança aí na vida, que tá super conectado aí. Estreando o nosso estúdio aqui na minha sala. Lindo, maravilhoso. A gente gostou muito e a gente tem um presente. Olha só. Sons do Coração tem um presente da Somos pra você, do Empório Somos. Um monte de produto natural, suquinho. Só coisa que eu gosto, saladinha, sanduíche natural, leva pra você, pros teus filhos aí, pra tua esposa. Obrigado Luiz, mesmo. Obrigada por tudo, sucesso pra ti em dobro, que você possa mandar essa energia tão legal, esse bate-papo tão bom que a gente teve aqui hoje pra muita gente, tá? Isso aí, obrigado. Valeu, Sons do Coração de hoje vai ficando por aqui. Um beijo no coração de você e até a próxima. Tchau, tchau.